Olá, nós somos G8 e ficamos encarregados de falar sobre o bebê imaginário e a parentalidade. Essa foi uma aula que foi ministrada para nós ainda de forma presencial, antes do período da pandemia. Foi bastante importante para entendermos a expectativa dos pais para a chegada de seus bebês. Dessa forma, vamos dar início à nossa apresentação com a Amanda falando sobre o bebê imaginário. Olá! No processo de tornar-se mãe, existem vários fatores que exercem grande importância para o futuro relacionamento que vai existir entre a mãe e o seu bebê. Entre eles, existe a representação de bebê imaginário, que durante esse período da gravidez vai ser a primeira forma de contato dessa mãe com o seu bebê ainda desconhecido e posteriormente vai determinar a maneira com a qual ela se relacionará com ele. Só que antes de começar, eu gostaria de ressaltar que existem 3 tipos de bebês criados na mente materna. Existe o bebê edípico, o bebê imaginário, qual eu vou abordar agora, e o bebê propriamente dito. O bebê imaginário é construído durante a gestação e é o bebê dos sonhos e das expectativas da mãe. Ele é um produto de um desejo dessa maternidade. O bebê imaginário também pode ser conceituado como a construção por parte da mãe, durante a gestação, de um objeto psíquico que pertence ao seu imaginário e corresponde ao bebê ainda não nascido, por meio do qual serão estabelecidas relações entre ela e seu bebê. Ele também pode ser compreendido como esse objeto psíquico, imaginário da mãe, como uma constituição do seu desejo e das referências verbais ou imaginárias que essa mãe tem, sejam elas construídas desde a infância, durante a adolescência e até mesmo durante a fase adulta, influenciada por diversos fatores sociais, como culturais e familiares. Esse bebê imaginário, além de fazer parte da constituição psíquica da mãe, ele também é uma construção psicológica para o filho que irá nascer, e ele sempre será diferente do filho real, porque as expectativas da mãe não vão corresponder necessariamente ao que vai ser o bebê de fato. A gravidez também é considerada um período de expectativas e de ensaios para o que está por vir. E além disso, também é tida como uma fase na qual os relacionamentos anteriores da mãe serão reelaborados e haverá um constante confronto entre a satisfação dos desejos e a possibilidade de reconhecer uma nova realidade, que será o novo filho que ela terá. No psiquismo dessa gestante, há a formação da ideia de bebê e da ideia de ser mãe também, que também irá influenciar nessa relação que ela terá com esse futuro bebê. A relação da mãe com o bebê existente existe desde antes da gravidez, nas fantasias que essa mulher tem relacionadas com a possibilidade de um novo filho. Esse processo de vinculação entre mãe e futuro filho é denominado de bebê imaginário. A mãe personifica o feto e atribui-lhe características de personalidade e começa a partir de então a relacionar-se com ele. As gestantes demonstram necessidade de inserir o bebê em uma linhagem na qual elas também fazem parte. Então, a partir daí, ela começa a caracterizá-lo e a atribuir-lhe semelhanças de um dos pais ou do próprio casal. O bebê imaginário permitiria à mãe inseri-lo dentro de uma ordem das coisas da qual ela também faz parte. Nessa relação imaginária, o feto ainda não é enxergado como tal, mas sim como um bebê composto de corpo completo e unificado. Essa imagem de corpo imaginado faz com que o libido materno venha em segundo plano. O segundo trimestre gestacional corresponde à lua de mel da gestação, e aí nessa fase haverá um investimento maior no bebê imaginário. Depois dessa clara apresentação sobre o que é o bebê imaginário pela Amanda, vamos dar continuidade à nossa apresentação com a Ana, falando sobre os principais pontos a serem abordados sobre o bebê adípico. Olá, eu vou falar sobre o bebê edípico. Esse bebê ele é herdeiro do complexo de
de Édipo materno, provindo da infância. Ele resulta da própria história edípica da mãe, a qual é considerado o mais inconsciente de todos e acompanhado dos desejos infantis dessa mulher. Esse seria o bebê da fantasia, o desejo de ter tido um filho com seu pai durante a infância e aquele processo de todo o complexo de Édipo, que foi reprimido com a dissolução do complexo e o envelhecimento. Esse bebê, no pensamento da mulher, quando é criança e até mesmo futuramente, ele teria todas as características admiradas do pai, sendo ele homem ou mulher. E todas aquelas que a moça, a mãe, quando criança, desejava que o filho herdasse do seu próprio pai. Agora eu vou continuar falando um pouco sobre o bebê real e a construção da relação da mãe com ele. O bebê real é fruto do nascimento e ele acaba confrontando o bebê imaginário. Esse bebê real, para alguns pais, ele pode ser decepcionante em relação ao bebê imaginário no primeiro momento. No terceiro trimestre da gestação é o momento em que vai acontecer a transição na percepção da mãe do bebê imaginário para o bebê real. É importante que após a finalização do terceiro trimestre, com o parto e o nascimento do bebê real, a mãe consiga processar a perda do bebê imaginário e consiga construir, consolidar uma relação com esse bebê real. Esse processo de consolidação da relação com o bebê real vai se dar de forma natural, de forma gradual, e é importante que a mãe consiga projetar algumas características do bebê imaginário sobre o bebê real. Então aí a gente percebe mais uma importância do bebê imaginário. A construção dele possibilita que a mãe consolide e construa uma relação mais forte com o bebê real. Esse processo de reestruturação psíquica da relação do bebê imaginário para uma relação com o bebê real vai se dar nos primeiros momentos, nos primeiros meses após o nascimento, e pode ser influenciado e até abalado por condições de saúde do bebê, como casos de prematuridade ou de hospitalização precoce dessa criança, ou até mesmo pelas condições em que se deu a gestação ou se deu o parto, e pelo contato precoce entre a mãe e o bebê nesses primeiros meses, nesses primeiros momentos após o nascimento. Por fim, se essa reestruturação psíquica da relação do bebê imaginário para uma relação com o bebê real acontecer de uma forma adequada, a mãe vai conseguir projetar os desejos, os sentimentos e também as esperanças dela nesse bebê novo, nesse bebê real, e consegue abrir espaço para o bebê real. Dando fim à nossa apresentação sobre o tema bebê imaginário e parentalidade que nos foi proposto, a Gabi vai falar melhor agora sobre o tópico apego primordial. Oi, meu nome é Gabriela, eu vou falar sobre o apego primordial. Bom, o bebê imaginado faz com que os pais criem desejos narcisistas e fantasias dessa criança. Isso faz com que se crie o primeiro vínculo entre pais e filhos. Esse apego primordial, ele contribui também com que a mãe suporte as demandas constantes necessárias tanto na gravidez quando esse bebê nascer. E a própria mãe, ela cria um investimento narcisista, porque a mãe, ela olha o bebê como objeto. E nesse objeto, ela investe toda a sua libido, todos os seus desejos, formas, imagens que ela tem do bebê que está por vir. Já que falamos sobre a maternidade, é de suma importância falarmos sobre a paternidade também. Esse assunto será abordado pela Ana Paula, que inclui o papel do pai e as expectativas da sociedade. Oi, eu sou Ana Paula e vou falar um pouquinho sobre a paternidade.
A importância da figura paterna no desenvolvimento infantil das crianças é muito importante, vai além do que a gente pode imaginar. O próprio pai, ele tem benefícios com a paternidade. Segundo alguns estudos da Academia Americana de Ciências, homens que se tornam pais, eles são homens mais sensíveis, menos agressivos. Já para a criança, a participação ativa do pai é muito importante para o seu desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Além disso, um pai participativo que envolve na criação do filho é muito importante para a família como um todo. Para ser um pai presente, o pai precisa participar de momentos importantes da vida do filho e estar sempre à disposição quando a criança necessitar. As crianças necessitam de afeto, amor, carinho, proteção, e a família, ela tem que suprir essa necessidade das crianças, e o pai faz parte dessa estrutura. É muito importante que o pai ele participe desde o início no cuidado do seu filho. O pai ele precisa estar presente no pré-natal, preparar o quarto do bebê, preparar a mala da maternidade, e após o nascimento é muito importante que ele troque fraldas, dê banho no bebê e coloque ele para dormir, por exemplo. É ideal que o pai participe da rotina do bebê. Se ele passa o dia inteiro trabalhando, é muito importante que ele tire um horário do dia para passar com seu filho à noite, lendo livro, contando uma história, para criar uma relação de intimidade com a criança. Muito importante que as pessoas entendam que a paternidade deixou de ser vista só como uma figura provedora responsável por fornecer ao lar alimento e segurança. E hoje em dia a paternidade não fica limitada a isso, ela está dentro do desenvolvimento familiar. Quando não há possibilidade do pai executar todas essas funções, outra pessoa pode assumi-la. A família ela pode apresentar à criança outra figura masculina, como o tio, o avô, alguém que proporcione esses momentos para a criança, além do afeto, porque as ligações afetivas elas nem sempre são formadas por ligações biológicas. É uma alegria, um privilégio ser pai, poder apresentar o mundo para o seu filho, celebrar as vitórias, as conquistas, estar presentes nas derrotas, preparar a criança para a vida e para que um dia ela possa, no seu tempo, receber todo esse amor pelos seus filhos. Após a apresentação dos 2 primeiros pontos que fomos encarregados, vamos falar também sobre a parentalidade, que é importante para entender todo o processo. A continuação da nossa apresentação vai ser dada pela Maria Vitória falando sobre esse assunto. Oi, aqui é a Maria Vitória e hoje eu vou abordar o conceito de parentalidade. Parentalidade deriva do inglês parent, que significa pais, e ele está relacionado com um conjunto de atividades que relacionam o adulto e a criança. Os adultos de referência de uma criança são os pais delas, porque são aquelas que a criança convive no dia a dia e estabelece vínculos afetivos. E eles são responsáveis por cuidar, brincar, educar a criança, impor limites, fortalecer laços e ensinar a criança realmente como é a vida e tudo mais. A parentalidade, ela também conta com 3 elementos que são essenciais para a sua compreensão. Primeiro é a aceitação, que é o ganho de autenticidade, quando a atenção ao momento que se dá livre de julgamentos, quando não se importa mais com o que os outros falam, os outros pensam. É quando nos libertamos e libertamos também nosso filho da pressão sem ter que ser daquela determinada maneira como é imposto pela sociedade. Segundo é a paciência. Traduz precisamente que precisamos nos libertar da expectativa dos resultados que esperamos da criança e no tempo que desejamos, idealizamos ou planejamos. É saber esperar o momento certo, sem almejar um tempo previsto e determinado. E o terceiro, e não menos importante, confiança. As crianças precisam que tenhamos confiança nelas e direta para assim elas se sentirem seguras naquilo que elas estão fazendo e serem atendidas compreensivelmente. Após a explicação sobre a parentalidade, vamos falar agora especificamente sobre a maternidade. O Heron vai explicar melhor sobre esse assunto, que inclui também, dentro dele, a expectativa da sociedade e o papel da mãe.
Oi, meu nome é Heron, estou aqui hoje para falar sobre maternidade e as expectativas sociais diante desse tema. Nas últimas décadas, a gente teve grandes mudanças no que se tange aos valores, aos papéis sociais e os paradigmas ditos tradicionais. As principais mudanças abrangeram as pessoas de sexo feminino, já que a gente veio de uma sociedade totalmente machista e misógina. Quando a gente fala de maternidade, o conceito de indústria cultural do filósofo Theodor Adorno é totalmente aplicável, já que a grande mídia mostra que as mulheres que alcançaram a maternidade se encontram num estado de plenitude e de uma felicidade plena que supostamente não alcançariam isso com outra coisa além da maternidade. No entanto, nós sabemos que nem sempre é isso que acontece, já que muitas gestantes têm essa gestação de maneira não planejada e acabam por interromper seus sonhos, suas carreiras, suas faculdades, e que provavelmente essas mulheres são e seriam profissionais brilhantes, mas que por não ter um amparo familiar, um amparo social ou do seu companheiro ou companheira sexual, acabam por ter que interromper esse momento que estavam passando na sua vida. E você falar isso hoje para a sociedade, que você se arrepende da maternidade, ou que você não quer ser mãe, ainda é visto com maus olhos, já que supostamente toda mulher teria o sonho de ser mãe. E que a imagem propagada pela grande mídia é daquela pessoa que faria e daria qualquer coisa pelo filho e que seria aquela mulher que almeja ter um filho. Mas nem sempre é isso que acontece e, infelizmente, isso ainda é muito mal visto. E as mulheres que optam por não ter filhos ou que falam que a gestação interrompeu sua vida ainda são muito mal vistas.